O Brasil pode estar a um tanque de diesel vazio de uma crise que começa do outro lado do planeta. Parece exagero, mas não é. Enquanto muita gente olha para a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã como se fosse um problema distante, uma tensão geopolítica sem ligação com a vida real, o efeito já começou a atravessar oceanos, fronteiras e chegar exatamente onde mais dói, no seu bolso. Porque quando o petróleo dispara, quando o dólar sobe e quando os caminhoneiros ameaçam parar, não é só o mercado que treme. É a rotina de milhões de famílias. É o preço da comida, do transporte, do gás, do remédio, do frete, do crédito e da tranquilidade. E é isso que pouca gente te explica de forma clara. A maioria fala da guerra como se fosse um assunto para especialistas. Fala da greve como se fosse só mais uma disputa de categoria. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais pesada. O mundo funciona como uma engrenagem. Quando uma peça crítica trava, o sistema inteiro começa a ranger. E o Brasil, por mais longe que esteja do Oriente Médio, está preso nessa engrenagem até o pescoço. Tudo começa com o petróleo. Em momentos de guerra, principalmente numa região estratégica como o Oriente Médio, o mercado entra em alerta máximo. E por quê? Porque existe um ponto no mapa que vale mais do que muita gente imagina: o Estreito de Hormuz. É por ali que passa uma parte gigantesca do petróleo consumido no planeta. Quando surge o risco de bloqueio, ataque ou interrupção, o mundo inteiro reage como quem vê a principal artéria de abastecimento ameaçada. O preço dispara, o medo aumenta e a conta começa a ser distribuída. A primeira pancada vem nos combustíveis. Mesmo produzindo petróleo, o Brasil ainda sente diretamente os movimentos do mercado internacional. O diesel e parte da gasolina dependem de referência externa, de dólar e de pressão internacional. Então não interessa se o conflito está a milhares de quilômetros. Se o barril sobe lá fora, o custo sobe aqui dentro. E quando o diesel sobe, não é só o motorista que sofre. O Brasil inteiro sofre, porque o Brasil é um país movido a caminhão. Essa é a parte mais importante de entender. A comida que chega no supermercado vai de caminhão. O remédio que abastece a farmácia vai de caminhão. O combustível que abastece o posto vai de caminhão. O material de construção, os produtos do atacado, os insumos da indústria, a mercadoria do e-commerce, tudo passa pelas rodovias. O caminhoneiro no Brasil não transporta só carga, ele transporta o funcionamento básico da economia. E quando o diesel aperta, a margem desses profissionais evapora. Quando a conta deixa de fechar, a ameaça de paralisação deixa de ser discurso e vira risco real. Foi exatamente isso que o país viu em 2018. Em poucos dias, o Brasil entrou num nível de desorganização que parecia impensável. Postos vazios, prateleiras vazias, hospitais em alerta, aulas suspensas, fábricas paradas, voos comprometidos. A economia que já andava cambaleando levou um golpe brutal. E o mais impressionante é que o trauma não desapareceu. Ele ficou gravado na memória do mercado, do setor produtivo e de qualquer pessoa que entenda como esse país realmente funciona. É por isso que só o rumor de uma nova greve já assusta. O mercado financeiro não espera a tragédia acontecer para reagir. Ele precifica o risco antes. Se há chance de paralisação, os juros futuros sobem. A bolsa sente, o dólar ganha força, os investidores ficam mais defensivos, porque todo mundo sabe o tamanho do estrago que uma interrupção logística pode causar num país que depende tanto do transporte rodoviário. Não precisa ter rodovia bloqueada em todos os estados para o dano começar. Basta o medo parecer plausível. Agora, junta as duas pontas dessa história. De um lado, uma guerra elevando o preço internacional do petróleo. Do outro, um Brasil estruturalmente dependente do diesel e vulnerável a uma mobilização dos caminhoneiros. O resultado é um efeito em cadeia. O combustível sobe, o frete sobe, o custo do alimento sobe, o custo da indústria sobe. A inflação volta a pressionar. E quando a inflação sobe, o Banco Central perde espaço para aliviar os juros. Ou seja, além de pagar mais caro para viver, o brasileiro ainda pode continuar pagando caro para financiar, parcelar, investir ou empreender. E aí entra uma camada que muita gente ignora: o dólar. Em tempos de crise global, o dinheiro procura segurança. E segurança para o mercado normalmente significa dólar.
Isso faz com que países emergentes, como o Brasil, sofram saída de capital. O real enfraquece, o dólar sobe e tudo que depende de importação ou referência externa fica mais caro. Petróleo, fertilizantes, componentes eletrônicos e insumos industriais. É como se a crise internacional ganhasse um amplificador dentro do Brasil. No caso dos alimentos, o problema é ainda mais sensível. A agricultura brasileira depende fortemente de fertilizantes importados. Se a tensão internacional mexe com oferta, rota ou preço desses insumos, o custo de produção sobe no campo. E quando sobe no campo, mais cedo ou mais tarde sobe no mercado. O consumidor talvez não perceba no primeiro dia, nem na primeira semana, mas percebe no carrinho, percebe na compra do mês, percebe quando o orçamento que antes fechava começa a sobrar menos. E existe uma ironia cruel nessa história. Em alguns pontos do macro, o Brasil até pode ganhar. O país exporta petróleo, arrecada mais com royalties, melhora momentaneamente algumas contas externas. No papel, certos números podem parecer positivos, mas essa melhora não escorre automaticamente para a vida real da população. O ganho fiscal é de cima, o custo cotidiano é de baixo. Enquanto o governo arrecada mais, a família paga mais caro no posto, no mercado e no crédito. É por isso que petróleo caro funciona como uma espécie de imposto invisível. Ninguém assina esse boleto, mas todo mundo paga. A pergunta, então, não é mais se isso pode te afetar. A pergunta é como você vai reagir antes que o impacto fique óbvio para todo mundo. Porque quem entende o mecanismo age antes, revê orçamento antes, compara preços antes, recalcula custos antes, protege caixa antes. E, principalmente, abandona a ilusão de que geopolítica e economia são assuntos distantes da vida comum. Não são, nunca foram. Uma guerra no Oriente Médio pode encarecer o almoço de domingo no Brasil. Uma ameaça de greve pode pressionar os juros, travar a atividade e bagunçar o planejamento financeiro de milhões de pessoas. Essa é a realidade de um mundo conectado, sensível e instável. E num cenário assim, informação não é luxo, é defesa. No fim, a diferença entre quem sofre o impacto e quem se antecipa não está na sorte, está na compreensão. Quem enxerga a lógica por trás do caos consegue se preparar. Quem não enxerga só percebe quando o preço já subiu, quando o posto já aumentou, quando o mercado já remarcou, quando o dinheiro já perdeu força. E essa é a missão aqui, tirar você da posição de espectador confuso e colocar você na posição de alguém que entende o jogo antes da maioria. Porque o que acontece no Oriente Médio não fica no Oriente Médio. O que acontece nas estradas não fica nas estradas. Em algum momento, tudo isso chega até a sua casa. E quando chegar, você pode estar em pânico ou pode estar pronto. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho,